A questão que está na sua tela caiu no concurso da SpaceX no ano de 2017. O texto da questão diz o seguinte: um bloco A de massa 100 quilogramas sobe em movimento retilíneo uniforme. Vira o zoinho, vai, vira o zoinho. Movimento retilíneo, vira o zoinho, vira. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Isso é lindo. O que quer dizer movimento retilíneo uniforme? Quer dizer que a força resultante que atua sobre o bloco é igual a zero. Equilíbrio dinâmico. Força resultante igual a zero. Vira o zoinho de novo. Vira. Vira o zoinho. Tá vendo? É bom demais. Força resultante igual a zero. Só que está em um plano inclinado. Está em um plano inclinado que forma um ângulo θ de 37 graus com a superfície horizontal. O bloco é puxado por um sistema de roldanas móveis e cordas, todas ideais e coplanares. O sistema mantém as cordas paralelas no plano inclinado enquanto é aplicada a força de intensidade F na extremidade livre da corda, conforme o desenho abaixo. Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixadas em um poste que permanece imóvel. Se esse poste se mexer, eu saio correndo na hora. É lógico que o poste vai ficar imóvel. Se esse poste se mexer, meu irmão, eu caio no chão desmaiado, fingindo de morto, que é para ele não me pegar. Certeza. Então, vamos lá. Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixadas em um poste que permanece imóvel, tá? Detalhe, permanece imóvel, tá? Quando as cordas são tracionadas. Sabendo que o coeficiente... Eita! Agora tem atrito, hein? Agora tem atrito. O atrito é a única coisa que nos dá prazer nessa vida, hein? O atrito é a única coisa que nos dá prazer nessa vida. Sem atrito não fica bom, tá? Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixadas em um poste que permanece imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é de 0,50, a intensidade da força F é igual a quanto? A intensidade da força F é igual a quanto? É a pergunta que ele está fazendo para a gente. Ele quer que a gente calcule a intensidade da força F. E aí, meus amiguinhos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar uma coisinha aqui, tá? O que acontece? Essa coisinha que está aqui, fala baixo, professor. Não precisa gritar, não. É azureira. Me ajuda. Olha só. Eu vou desenhar aqui para dizer para você qual é o nome desse detalhezinho que a gente tem aqui, ó. Isso aqui... Não, mas outra cor. Isso, marrom não. Marrom era do defunto que estava morto lá e já estava fedendo, que a gente não sepultava ele, né? Então, olha só. Esse jogo de polias que a gente tem aqui é o que a gente chama de talha exponencial. Isso aqui é o que a gente chama de talha exponencial, tá? Vou escrever aqui, eu vou puxar setinhas. Adoro setinhas, eu adoro setinhas. Ai, minhas setinhas, olha só. Isso aqui, aponta o lápis, professor, apontei, tá? Isso aqui é o que a gente chama de talha exponencial. Você vai entender por que ela se chama talha exponencial rapidinho. Talha exponencial. Você vai entender por que ela se chama talha exponencial já já. Agora eu vou separar e eu vou desenhar esse bloquinho aqui embaixo para ficar mais fácil de representar as forças que estão atuando sobre ele, tá bom? Eu vou desenhar ele do mesmo tamanho, ele está exagerado, está grande demais, mas eu vou seguir aí o desenho que o camarada mesmo fez, tá? Ó, isso, pronto. Agora eu vou puxar ela para baixo. Puxa, professor, vou puxar, calma. Aí. Vou puxar ela para baixo aqui. E agora eu vou desenhar as forças que estão atuando sobre ela, tudo bem? Vamos desenhar a primeira força que está atuando, porque está na presença do campo gravitacional, então ela tem peso. Então,
o campo gravitacional, eu vou desenhar bem aqui assim, dessa vez, tá? Ela tem peso, e o peso está na direção vertical. Só que quando está no plano inclinado, a gente costuma desenhar o peso de uma forma diferente. A gente desenha os componentes do peso. Tá? A gente desenha os componentes do peso. Então, na verdade, o que esse bloco vai ter? Ele vai ter um componente da força que a gente chama de PY, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ser o PY. E você vai ter também o PX. Lembre-se que eu falei que você pode desenhar qualquer força no plano em termos das somas de seus vetores componentes. Então, você vai ter aqui, ó, o PY e você vai ter aqui o PX. Muito bem. E aí, quais são as outras forças que estão aí? Tem uma força de tração aqui, pessoal, ó. Vê se você consegue enxergar essa força de tração lá no desenho, lá em cima. Tá? Tem uma força de tração aqui, sim. Desenha aí, professor. Essa força de tração que aqui está. Ó. Tração. Qual é a outra força que está atuando aí? Isso, muito obrigado. A outra força que está atuando é a força normal de contato entre o bloco e o plano inclinado. Então, a força... Eu estou aqui pensando qual é a cor que eu vou escolher. Vou escolher esse azul aqui, tá? Pronto. Essa aí é a força normal. Essa é a força normal, tá vendo? Então, assim, eu acabei desenhando todas as forças que estão no bloco. Tem detalhes para a gente estudar aí, tá? Mas eu desenhei todas as forças que estão atuando no bloco. Desenhei ou não? Claro que não. Está faltando ainda a força de atrito. Porque esse bloco não vai subir? Vai subir a rampa. A força de atrito é contrária ao deslizamento. Então, vai ter uma força de atrito no sentido oposto. Agora eu vou desenhar a força de atrito, ó. Ó a força de atrito aí. Vou desenhar bem aqui, ó. Bem no contatozinho. A força de atrito é contrária ao deslizamento do corpo. Isso aqui é o FAT. Pronto. Sob a ação dessas forças, esse corpo sobe com velocidade constante, aceleração igual a zero. Tá? Porque ele disse lá em cima que o movimento ele é retilíneo e uniforme, velocidade constante, movimento uniforme, tá? Bom, e o que tem isso a ver? Isso tem a ver com a força que está sendo aplicada aqui, ó, que é o que o problema quer que a gente calcule. Essa força F, quando ela chega lá embaixo, ela chega multiplicada por causa da presença dessas polias móveis. Então, o que o problema pede para a gente calcular é o valor dessa força F, que está relacionada, é essa força que vai fazer com que o bloco suba com velocidade constante sob a ação da força de atrito no sentido oposto, tá? Agora, como que essa força chega bem aqui assim, ó? Tá vendo? Como que essa força chega aqui no bloco? Ela não vai chegar F, ela vai chegar multiplicada. Você vai entender o porquê, ó. Essa força de tração que está aqui, ó, tá vendo essa força de tração? Essa força de tração é essa força que está aqui atuando na caixa, bem aqui, ó. A força de tração está aqui, ó. Tá vendo? Essa é a força de tração que está lá. Aí, a força F que chegar lá, ela vai chegar multiplicada por um fator chamado de 2 elevado a n. Tá? Por isso que ela é chamada de talha exponencial. Esse sistema é um sistema multiplicador de força. Então, essa força, quando chegar lá embaixo, ela vai chegar uma força F multiplicada por 2 elevado a n. Então, a força de tração, ela vai ser igual a 2 elevado a n. O que é esse n? Esse n aqui é o que a gente chama de número de polias móveis. Número de polias móveis. Olha aí que interessante. E quantas polias móveis eu tenho aí? Eu tenho 3 polias móveis, né? Só fazendo uma correção aqui.
Essa força de tração, na verdade, ela vai ser igual a 2 elevado a N vezes F. Vezes a força F. Lembra que eu falei que a força vai chegar multiplicada lá embaixo? A força vai chegar multiplicada lá embaixo. Bom, então, se você calcular a força de tração, que está aqui, você resolve essa questão. Então, quem é a força F? A força F é igual a tração dividido por 2 elevado a N. Então, a força F vai ser a tração dividido por 2 elevado a 3. Então, a força F vai ser a força de tração dividido por 8. Tá vendo só? A força F vai ser a força de tração dividido por 8. Agora eu vou o quê? Agora eu vou aqui no bloquinho e vou aplicar a condição para que o corpo suba a rampa com a velocidade constante. Então, nós vamos fazer que é o quê? Força resultante tem que ser igual a 0. Então, a força de tração, ela vai ter que ser igual a o Px mais o Fat. Concordam comigo? Então, vamos lá. Quem é o Px? O Px é peso vezes o seno de 37 graus, mais o Fat, que é μ, vezes a força normal. Só que a força normal, olhem para cá, a força normal, ela tem o mesmo valor de Py, tá? E quem é Py? É peso vezes o cosseno de 37. Então, quem é a força de tração? É o peso seno de 37 mais μ vezes o cosseno de 37 graus. Então, a força de tração é o peso. Deixa eu ver se ele deu peso ou se deu a massa, né? Deu a massa. Então, o peso Gm é G vezes M, vezes o seno de 37 graus mais μ vezes o cosseno de 37 graus. E agora só nos resta colocar os valores. Então, a massa é de 100 quilogramas, a gravidinha vale 10. O seno de 37 é 0,6. 0,6 mais o μ, que é quanto? Olha lá o μ é 0,5, tá bem aqui, ó. 0,5 mais 0,5 vezes 0,8. Ó. Então, a tração vai ser igual a, olha lá, a continha. 0,5 vezes 0,8 é pegar 0,8 e dividir por 2, que dá 0,4, mais 0,6 é 1. 1 vezes 1.000 é 1.000 mesmo. Então, a tração é de 1.000 newtons. Eu só achei aqui a força de tração, tá? Agora vamos concluir a conta, porque o que ele pede não é a força de tração. O que ele pede para a gente é o valor da força F. E o valor da força F está bem aqui assim, ó. É só pegar a tração e dividir por 8. Aí morreu Maria Preá e todos os seus filhotinhos, tá vendo? Força de tração dividido por 8. É 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 4 é 250. 250 dividido por 8, por 2 é 125. 125, letra A de... Vou falar não. Posso falar não, porque tem um negócio de uma lei aí chamada Magnistic. Sei lá como é que é o nome desse negócio, tá pegando todo mundo, né? 125 Newton, tá? Isso aqui é o que a gente chama de resposta. Isso aqui é o que a gente chama de resposta, e a letra A é o que a gente chama de gabarito. A questão está resolvida, a questão está gabaritada, a questão está morta e ela está sepultada.